formado em Direito, fiz administração para profissionais do esporte, uma especialização na GV. Eu tive oportunidades de trabalhar em clubes como Malmo da Suécia, trabalhei no Yokohama do Japão. Depois eu fiz uma pós em Direito Desportivo. Sempre trabalhei em grandes escritórios e aí eu resolvi mudar um pouco o rumo da minha carreira. Me inscrevi e fui chamado para cursar o FIFA Master. O nome do curso é FIFA Master in Management, Law and Humanities of Sport, que é um dos mestrados em negócios do esporte mais conceituados que tem hoje no mundo. Trabalhei no Al Hilal da Arábia Saudita, no Saint-Étienne da França. Depois disso eu fui contratado para trabalhar como gerente geral no Atlante do México. Mas o clube que me deu um maior respaldo profissional foi o Arsenal, da Inglaterra. Trabalhei lá por 11 anos, eu era responsável na área de detectar talentos para o Arsenal em toda a América Latina. Voltei para trabalhar na Traffic, como coordenador jurídico dos negócios do futebol. O ano passado eu tive uma experiência interessante no Atlético Paranaense. E desde junho do ano passado eu estou aqui no Santos. E esse ano que eu estou desempenhando essa função aqui no clube. Junto com o Comitê de Gestão e a Presidência tem sido redefinido o organograma do clube e desde a minha chegada a gente criou um departamento de análise de desempenho. Esse departamento hoje é o responsável Sandro Orlandelli, que tem uma experiência grande aí em scout, principalmente do Arsenal. E a ideia desse departamento é analisar os jogadores que a gente quer trazer para o clube e também os nossos próprios jogadores. A gente tem duas formas de análise, né? O que a gente chama de análise qualitativa e quantitativa. A quantitativa são os números e você tem que ter uma certa compreensão de interpretar esse número para ele se tornar uma realidade do jogo em si, porque o jogo ele é visual, aquilo que realmente é aplicado. Então você tem que ver o que os números vão te oferecer para você realmente conseguir aplicar isso na prática. Então, por exemplo, você tem que ter noção do que o futebol hoje exige em termos de ações, né? A quantidade de passe que você utiliza no tempo de um jogo. Então, por exemplo, hoje, num nível de clubes que estão disputando o Champions League ou campeonatos mundiais, seleções em Copas do Mundo, o número de ações ele está por volta aí de 1000 ações cada equipe, né, por jogo, ações corretas. Então esse é o nível de exigência hoje para você chegar num nível de excelência ótimo nesse tipo de jogo. Então a gente tem constantemente estudado formas de melhorar esse desempenho e enfim, auxiliar comissões técnicas, jogadores, com ferramentas que estão disponíveis aí, que grandes clubes no futebol mundial já utilizam. Então nós temos uma tecnologia russa, que se chama StatsFootball, que nos dá dados como esse, por exemplo. Eu estou te dando um detalhe de número de ações e a gente vai vendo o que a gente pode aplicar, o que a gente pode oferecer ou o que pode sugerir para a equipe em termos de treinabilidade para que ela consiga otimizar chegue nesse número de ações. Se a gente conseguir chegar nesse número de ações, isso vai mostrar o quê? Que a equipe tem consistência de desempenho, boa intensidade de jogo. É um retrato muito preciso do que foi a partida coletivo e individual. A gente recebe um sobre a partida e um individual de cada um dos atletas, o desempenho deles, até a direção de onde foram os passes, onde foi o tiro de meta do Aranha, para quem ele buscou mais. E esse relatório é analisado por esse departamento de análise de desempenho, é passado para a comissão técnica e para a gerência de futebol profissional, e isso é discutido. A gente tem reuniões semanais em que se discute também o desempenho nosso no jogo baseado nesses números. São informações bastante detalhadas. Hoje a gente vem usando mais a geral, né, aqui diz respeito à equipe inteira, porque uma sequência de jogos de quarta, domingo, chegamos a jogar 3, 4 jogos numa semana, então fica um pouquinho difícil de você individualizar e chamar cada atleta para conversar individualmente. Então a gente tem usado de uma maneira geral, tem ajudado bastante, principalmente no quesito de analisar a posse de bola da sua equipe, do adversário, finalizações, passes errados, passes certos, enfim.
É uma ferramenta que a gente vem utilizando e eu acho que tem ajudado bastante no dia a dia do nosso trabalho. Recentemente também demos ao Claudinei um tablet para que com uma ferramenta que chama Technical Pad, que ele no próprio tablet ele consegue mostrar ao time como é que o time vai jogar, as diferentes mudanças com as animações que o próprio programa permite, e ele passa isso para os atletas geralmente nas preleções, o que ele espera deles, quando, enfim, dependendo das movimentações no jogo. É uma coisa que otimiza até a nossa preleção, né? A gente tem, em vez de a gente ficar mexendo lá nos botõezinhos, com os ímãs que a gente fazia antigamente, né? A gente vinha fazendo até bem pouco tempo. Com o tablet você já faz a formação ali, tem a saída de HDMI, você põe na TV ali, você faz tanto formações como animações, jogadas com movimentação dos atletas e dos adversários também, que a gente tem identificado aí em parte dos adversários. Então é uma coisa que serve para otimizar a preleção, você ganha muito tempo ali, até a preleção que aí às vezes demora 20, 25 minutos para você fazer, em 10 minutos você faz essa parte de movimentação e tem mais tempo para conversar e para motivar os atletas. Mas no dia mesmo do jogo você tem uma velocidade também de você colher as informações do que aconteceu no próprio jogo, e no intervalo o treinador já utilizar isso como acerto de passes, o lado que está sendo mais usado de ataque ou que está sendo mais atacado, os erros de passe, onde está sendo, onde está acontecendo, quantas finalizações foram feitas. Isso tudo, a tecnologia avançou de que você já tem essa informação muito rápida e num próprio intervalo de jogo ou durante o jogo mesmo, você já pode passar uma informação para o treinador para ele corrigir, ele já falar com o atleta. Então, e no dia a dia aqui do trabalho nem se fala, porque você tem o que aconteceu durante o jogo, você tem isso na mão já no dia seguinte, para que durante a semana você treine, né, aquilo que deu certo, você possa estar repetindo para melhorar, aquilo que não deu certo, se corrigir, né? Então isso a tecnologia proporciona. As primeiras ferramentas que a gente comprou foi um site que a gente compra uma licença para usar esse site, que é um site italiano, que se chama Y-Scout, que a gente tem uma visão, em questão de 24 a 48 horas, depois de um jogo em qualquer lugar quase do planeta, a gente consegue avaliar como foi um jogo no Catar, como foi o desempenho de um jogador na China, ou Rússia, Ucrânia, Brasil, Argentina, Chile, Equador, enfim, diversos lugares a gente consegue em pouquíssimo tempo já saber os melhores, ver os melhores momentos desse atleta ou assistir uma partida completa. Citando um exemplo, se a gente está interessado em, como foi o caso do Thiago Ribeiro, por exemplo, a comissão técnica nos passa a carência que tinha e o interesse no atleta. A gente passa para o departamento de captação e observação e eles passaram a analisar diversos jogos do Thiago Ribeiro mais recentes, no clube dele, que era o Catania. E aí eles nos passam uma avaliação de como estava o Thiago Ribeiro desempenhando nos últimos jogos nesse clube e, junto com, obviamente, sempre ouvindo a comissão técnica do profissional, a gente começa a negociar e chega a um acordo e trouxe o Thiago. O Thiago foi um exemplo de uma observação que foi feita pelo Sandro e a equipe dele e culminou na contratação dele agora pelo clube. Com relação à parte da base, ainda a gente está, é um processo embrionário, nós estamos começando agora. A fase de avaliação nós criamos uma metodologia. Né? Na metodologia, o que é não só chegar e colocar um garoto para ser avaliado no jogo coletivo em si. Primeiro a gente vai avaliar várias funções como a fase analítica dele, que é a parte de fundamento. A gente vai ver qual é o recurso que ele tem com o fundamento. Por exemplo, se ele tem uma boa bilateralidade, se o movimento, se o gesto dele é natural. Isso é importante para a gente. Quanto maior naturalidade, mais facilidade que ele vai ter de se adaptar a um futebol de alta competitividade. Depois a gente utiliza situações com espaço reduzido para que ele possa tomar decisões. E aí uma terceira fase sim, com a parte global, que é a parte coletiva, para você ver o que esse jogador qual vai ser a leitura de jogo e qual vai ser a decisão que ele vai tomar dentro do jogo. Porque
tem que ser muito difícil você permanecer no Santos. Você tem que atingir um nível de excelência no futebol para você continuar subindo de categoria aqui, até a ideia que sejam aproveitados o máximo de jogadores, todos, se possível, no profissional. A gente hoje tem informações que na Europa a tendência, justamente para diminuir os custos do clube, é que 50% do elenco venha da base. Hoje já é uma tendência na Europa que os clubes passem a adotar isso. Hoje, aproximadamente 30% a 35% dos elencos de grandes clubes respeitam isso, mas a gente tenta copiar o que é bem feito e muitos exemplos aí fora são muito bem vistos pela gente. O que eu penso, o que eu venho aprendendo é que a ciência ela jamais vai substituir o talento, jamais. Então é uma coisa importante porque às vezes as pessoas vão ter o receio de achar, pô, tá trazendo a ciência para substituir o jogador ou jamais. A ciência ela vem para ajudar a otimizar o potencial. Nós estamos nos aprimorando para que a gente possa oferecer para o atleta, para a comissão técnica, para os profissionais da área, a melhor condição para que o nível de trabalho também cresça e o objetivo maior é que a preparação também evolua para que o resultado venha dentro do campo. Então, claro que o talento, a qualidade técnica, ela continua sendo fundamental, mas junto, com essa modernização, com esse avanço que a tecnologia pode proporcionar, sem dúvida nós temos que acompanhar esse processo para que a gente não fique para trás em alguns aspectos que, sem dúvida, vai ser importante para colher o resultado no futuro. Então, com todas essas ferramentas, a gente está buscando cada vez mais deixar isso coisas que a gente está trazendo para o clube, independente ser dessa gestão ou outra, é um legado que a gente quer deixar para o clube para que seja cada vez mais a gente possa acompanhar o desenvolvimento tecnológico e científico aí que visa melhorar o nosso desempenho, que esses números possam nos ajudar a principalmente minimizar os erros, tanto em contratações como nos atletas que a gente avalia aqui dentro mesmo e a continuidade deles no clube.